E vamos lá, mais um episódio do nosso Pod Criminal. Eu espero que vocês estejam gostando, porque a gente aqui, as meninas, nós estamos adorando, sim ou não, meninas? Porque vocês imaginem, eu costumo dizer que aqui conjuga duas qualidades bem específicas. Aliás, eu diria três. Primeiro, somos mulheres. Segundo, advogadas, ou do ramo do direito, como é o caso da Simone. E, além de tudo, ainda professora. Pensa, se a gente fala pouco. Não, né? Então, vamos lá. Então, que hoje, o nosso tema de hoje são essas alterações legislativas, né? Essas várias alterações, porque o direito penal, gente, não tem aquela questão de rotina. Rotina não é uma coisa, assim, do nosso métier. Eu né? diria que é difícil acompanhar. É raro, né? A gente não consegue, né, acompanhar a movimentação disso tudo. Então, nós falaremos hoje de algumas modificações aí legislativas recentes. Por onde nós vamos começar? Maria Paula, o que você acha que a gente pode começar? Vamos falar sobre o que tá agora, né, no topo, né, na crista da onda, né? A questão do aborto. Que, inclusive, Verdade. emitir um parecer é complicado. Nossa, seríssimo. Eu fui duramente criticada por uma criatura, não posso chamar de pessoa, posso chamar de criatura, no meu Instagram, porque eu fico assim, eu fico pensando, não sei se vocês acontecem a mesma coisa com vocês na rede social de vocês, né? Eu fico sem entender, né, por que a pessoa segue. Pra criticar. Porque assim, a minha página tem conteúdo jurídico voltado para acadêmicos e para leigos de penal Sim. que queiram conhecer um pouquinho mais sobre a matéria e sabem que eu sou advogada. Logo, os meus posicionamentos, via de Sim. regra, respeitam um princípio básico constitucional, que é a dignidade humana. Uhum. Então, se você não concorda com isso, não me siga. Eu acho que fica um pouco mais fácil. Os haters, mas Muito melhor, Mas né? a criança Faça esse achou favor pra desculpa. si, né? Não, fala, Favor faça pra pra si si. mesmo. Se poupe, me poupe, nos poupe no geral, né? Mas as pessoas gostam, é a política né? do ódio, né? Na verdade, você eu tem digo estar que é a preparado. política do raso. Né? É a isso política do aí. raso, né? Porque o hater, ele é o raso. Né? Ele não sabe o que tá falando. Acordei hoje, vou infernizar alguém, né? Ele sempre fica no raso, né? Porque ele nunca... a partir do momento que Ele ele não tem começa argumento. se aprofundar, ele Sai deixa de fora. ser hater. É. Me simples, chamou de né? fantoche. Porque eu disse, eu respeito o direito das pessoas. Quanto ao aborto, você tá falando? Eu não sou a favor do aborto. Uhum. Não sou, não faria. Uhum. Hoje, se você falar, André, você faria? Não penso nisso. Mas será que nunca faria? Não sei dizer. Sim, Porque isso é uma coisa que nós só saberemos se passarmos pelo problema. claro. Então, eu respeito o direito da pessoa, mulher, a decidir sobre o corpo dela. Não é meu, é dela. E ainda mais uma situação de estupro, e ainda mais uma situação de uma menina. Às vezes uma menina. Às vezes, uma menina de 10. Uhum. Uma menina não, uma criança. Peraí. Não, era pra eu ter uma ideia do tempo, né? Não, mas é que meio que a agora gente ele fica volta. 99. Tem que voltar, hein, Deia? Eu volto um pouquinho. E eu bati aqui também. Peraí que a gente vai. Bem na hora que eu ia falar. Bem na hora que eu ia falar. Por isso que ele apitou. Eu aviso vocês. Tá bom. Não, Dá um era só toquinho pra eu ter uma assim, já. ideia, entendeu? Sim. Que eu ia dar Eu um... aviso que hora vocês querem. Então, é meia hora. Meia hora? É. 25, Você tinha acabado de falar menina, né? É. Então eu vou voltar à frase que eu tinha falado. Pode voltar. Tá? A câmera tem vocês. Menina não, criança. Exatamente. Crianças são violentadas no Brasil todos os dias, muito embora as pessoas queiram fazer de conta que isso não acontece, Sim. dentro da sua própria casa, com familiares, Sim. e não sabem do que está acontecendo com o próprio corpo. Então, como eu posso exigir, que é o que está no projeto, né? Para quem não sabe, que até 28 semanas seriam, 22 seria autorizado. O aborto legal, que o Exato. artigo 128 do Código Penal permite. Passado disso, não mais. Seria considerado homicídio doloso. Pena de 6 a 20 anos. Isso é um absurdo. A pena da criança estuprada seria maior do que a do estuprador. Do que aquele que a estuprou. Tá se discutindo se a vida depois dos 22 semanas nós estamos, então, tutelando a vida daquela criança que já tem 22 semanas, onde tá Do com feto. do feto, que já tem então a caixa, já tá com a caixa Sim. craniana formada, já está só no pulmão que ainda não fechou e algumas coisas. Então é isso, é a dignidade da criança, para quem não sabe do projeto, é a dignidade da criança que tá no ventre, No ventre. mesmo vítima
da mãe tendo sido Sim. vítima de estupro, versus a dignidade da mãe de não querer dar luz a uma criança que veio de um crime Sim. anterior. Vítima de um crime Vítima de um crime grave, super violento. né? O crime hediondo, né? Que traz uma repercussão muito grande. A gente sabe que a incidência do estupro, da violência sexual, ela é muito grande. Na época da pandemia ficou muito maior ainda, porque o estupro acontece dentro de casa, né? A gente sabe da incidência, a gente sabe de meninas que são, de fato, levadas para garimpos, para se prostituírem, meninas que são encontradas na beira da estrada, que são estupradas, né? Em troca de prato de comida. Né? A gente vive uma realidade muito próxima a nós, mas que, infelizmente, dentro da questão legislativa, ela acaba sendo sufocada. Né? E outras questões, né, da própria sociedade, questões religiosas, né, a questão, né, ali que acaba, de uma certa forma, sufocando essa existência deste crime. Né? E que, de uma certa forma, a partir de hoje, a gente começou a ter esses levantes muito importantes, né, dentro das organizações, né, para que se tivesse a restauração desta ordem. No seguinte sentido, criança não é mãe. Não, né? e aí E muitos estuprador dizem... não é pai. Não é pai. E aí muitos dizem, então é só abortar antes das 22 semanas. Mas tem meninas que não descobrem antes das 22 semanas. Teve uma menina de 10 anos que ela descobriu que estava grávida quando estava saindo leite das mamas dela. Então, Porque assim, nem sabe, né? não existe um ciclo menstrual regulado com 10 anos, 12 Nem se anos sabe, nem se tem ainda. orientação em alguns Exato, lugares do Brasil, né? exato. Agora, desculpa, o porém disso tudo eu tô limitando a liberdade de escolha por um tempo. Né? Então, dizendo, você só tem até 22 semanas. Eu digo, mesmo aquela, não nesse caso daqui não sabe, que lógico, faz parte da Mas realidade quer brasileira, escolher, né? mas aqui demorou para escolher porque é um trauma que se passa. Então, se descobre, de repente, normalmente, né? Eu como mãe, depois de 12 semanas, né? Que é a hora que fez o primeiro trimestre da gestação, e eu tenho aquela pressão de ter que decidir. E eu acho que também sou contrário ao projeto por 2 motivos. Primeiro, vai antecipar alguém que podia decidir pelo não. Porque assim, eu tenho 10 semanas para decidir. Senão, eu vou ser homicida. Então, eu vou decidir já. Sim. Podia decidir pelo não. Podia decidir por ter. Você pode decidir por ter, né? Não é obrigatório esse aborto, Não. né? Mas a pressão... Mas a pressão me faz assim, se a única chance que eu tenho para falar não, eu não vou me dar, vou falar agora. Porque entendeu? Assim você como escolher terá muita sob mentira pressão, né? sobre E é isso. muito triste ouvir falar nisso, porque eu tava aqui pensando enquanto nós estamos aqui falando, né? O ato de engravidar, de saber que tem uma vida dentro de você, eu não sou mãe. Demora um tempo. Já é uma bomba de hormônios no corpo por da isso. mulher. Sim. A mulher está emocionalmente ainda tentando se adaptar àquela realidade que tem uma vida dentro dela. E vamos lá. Isso numa situação Sem Normal. ocorrer um Exato. estupro. Imagina numa situação em que a mulher foi vítima de estupro, que ela está passando pela mente dela, que se ela não colaborou, Exato. se não foi ela que instigou o cara a estuprá-la, porque a sociedade acaba falando que foi por conta da sua roupa, foi por conta do lugar que você estava, Sim, o seu jeito. você bebeu, você não sei o que lá. Então, assim, a mulher já está com os hormônios, com a cabeça a mil, Já é estigmatizado. já é estigmatizada naturalmente, Carregando uma culpa que não é dela. que não é dela. E ainda vai carregar outra pelo aborto? E aí, mais, e se for menor, quem vai autorizar os pais? Aí que tá. E mais, gente, existem mulheres que continuam menstruando mesmo estando grávidas. Exato, não existe, não Várias. é regulado E ainda, outra né? coisa, o medo, ela é uma criança. Não, Ela mesmo que vive, não seja. ela vive na casa Como do agressor. agressor. Muitas E o agressor vezes. ameaçando a família, ameaçando, né, todos ali em volta. Como que ela vai se portar? Ah. E outra coisa, será que vão acreditar na versão dela? A gente sabe Que não. quantos casos. Ah, mas é porque você tá andando com esse Nem short. se apura você se fica houve dessa ainda o forma. crime de estupro ou Aí não, é que né? tá, A né? gente Não ainda se tem uma apura. investigação em andamento. Sim. Mas tudo bem que ela tenha dito. E agora uma coisa que, assim, mudou a esfera do direito para quem entende. Antes, a gente tratava o aborto como uma causa que está prevista na parte especial, né? E era uma causa de exclusão de ilicitude. Então, tornava aquele ato do aborto, oriundo de um ato, de um estupro, um ato lícito. Permitido. Permitido. Agora, eu acho, capciosamente, nenhuma palavra vem à toa.
A reforma do 128 diz caput, não se pune, 2 pontos, parágrafo. E lá tá escrito, extinção da punibilidade. Vai pra culpabilidade. Então, agora, é fato típico, ilícito, culpável. É causa de extinção de punibilidade. Então, assim, veio essa pegadinha do 28. Aí eu falei, não, vai ter que mudar todos os manuais, né? Até liguei pro professor meu, falei, professor, nós vamos ter que mudar tudo que tá escrito. Inclusive, regravar a aula. Porque se passar assim, o que eu tô falando na aula no EAD é um absurdo, entendeu? Porque eu tô falando de extinção de... É uma causa supra-legal, que eu brinco, né? Não é supra-legal. Seria uma excludente, né? Uma excludente, né? É uma excludente, e passa a ser agora extinção, vem capciosamente no 128 de punibilidade. Ele fala assim, fica extinta a punibilidade. Ou seja, eu já passei pelo fato típico, né? Que seria o... Já passei pela Existe o crime, né? É crime. Pronto. Existe o crime. É uma crime. conduta criminosa, É, porque dentro da excludente a gente tira o crime. Agora, com essa alteração, vai manter o crime. Lembra que no homicídio a gente tinha, quando era cometido ou contra ascendente, descendente, que causasse uma dor maior, que é a extinção também de punibilidade. Porque o sujeito é criminoso. A gente teve Herbert Viana, teve muita gente por homicídio culposo. E aí agora veio. É por extinção de punibilidade. Então, quer dizer, vai ser crime... Todavia, ele cria ali uma situação... Não vai ter pena. Sim. Exato. Ele cria uma situação ali, dizendo no 128, ele dá uma mega relativizada, né? Assim, dá uma Hoje atenuada. é mais brando, né? Hoje é brando pela... Não é crime. Hoje não é crime. Hoje é uma Perfeito. excludente, mas de com a ilicitude. alteração, ela passa a falar, é crime, viu? Esse é um crime. Só que eu sou benevolente. Eu não vou te eu punir. vou te punir. Sabe o que isso tem cara? Isso tem cara da época da Inquisição, né? Sim. Da bruxa. Que a religião É. mandava no direito. É isso. E é muito interessante, Verdade. porque o Muito código é de triste. 1940, né? Um retrocesso. E aí, retrocesso. isso demonstra um retrocesso, né? É um Porque o retrocesso. código em 1940, você já tendo a presença do artigo 128, como que agora, em pleno 2024, né, a gente tá retrocedendo, né? Mas o Vicente Greco fala, né? Que E ela vai pra a vida júri, é um né? pêndulo, né? Ela vai de um extremo até o outro. Nós estamos no extremo. da E eu vou representação, pôr essa né? vítima num júri, né? Sim, A gente não pode sim. esquecer que é para um homicídio doloso. Então, assim, de homicídio, eu tô tratando de 7 jurados leigos que vão julgar a conduta e tem sua formação moral, que não tem nada a ver com a formação do direito, né? Que tem que ser separado. E, ademais, quantas vítimas existem hoje pra gente falar tanto desse problema? Ou isso é eleitoral? Olha, é um outro detalhe. Se você for, por curiosidade, numa vara do júri, tá? Vá numa vara do Quantos júri. abortos são julgados? tem Quantos lá? processos de aborto tem aqui? Não tem. Não consegue nem pegar exemplo. Não tem exemplo. Eu uma vez só peguei um caso que era uma parteira que fazia abortos, só que até chegar lá estava prescrito. Eu não fiz aquele júri. Eu vi um caso também agora recente que foi a enfermeira do hospital que denunciou. E aí foi extinta a ação, porque pelo código de ética da enfermeira, ela não poderia ter feito Sim, isso com a não. gestante, entendeu? Então, o processo andou, que era um aborto ilegal, mas que tinha tomado o remédio para abortivo, e ela denunciou o aborto. E aí parou no tribunal, o tribunal falou, pode parar, tudo nulo, né? Por mais que fosse punível, mas a prova que foi colhida também não foi. Agora pergunta, isso é nula. eleitoreiro, porque vai gerar o quê, né? Discutir mais uma vez o corpo da mulher, discutir mais uma vez O direito a da mulher. decisão da mulher, É surreal. né? Quer dizer, ela não tem mais, é fora do contexto. Podia ser 28, 30, 40 semanas. Pressiona, não tem saúde pública para dar. Tem mãe que vê que não consegue criar, que não vai conseguir criar. Tem outras que inventam que foram para poder abortar. Sim. Né? Ou aqueles que possuem uma condição mais, né, abastada de dinheiro, procedem Fazer de outra aborto ilegal, forma. que vai continuar. Não vai mudar. Não vai mudar. Porque a questão do aborto, aqui isso que as pessoas não conseguem entender. A questão do aborto é um problema de saúde pública. Exatamente. Não é um problema do direito penal. Exato. As pessoas não conseguem fazer a distinção entre a descriminalização. Né? A gente tem uma vertente muito grave dentro da sociedade, né? Com a palavra descriminalização, com a questão despenalização, a questão da saúde pública, né? É o que a gente chama do populismo penal. Vamos punir porque há a necessidade de criar crimes, né? Como eu brinco com os meus alunos, eu falo que o direito penal é um grande carro do corpo de bombeiros. Quando está acontecendo um incêndio na sociedade, chama o direito penal para apagar o fogo. É verdade. E ele apaga o Faz fogo projeto como? de lei. É projeto de lei, O que aumenta a deveria ser pena. a última rácio, né? Pois é.
cria-se crimes, não, vamos discutir. Porque isso chama a atenção da sociedade. É o que a gente Isso vem viveu. de notícia. Isso, nas últimas semanas, né? O populismo penal criado pelo legislativo, ele atiça a sociedade e a gente começa a ter os posicionamentos, né? Sendo que esses posicionamentos, eles estão embasados dentro de uma doutrina, não é embasado dentro de uma questão legislativa, não é embasado dentro do direito penal, do Nem de conhecimento, estudo, nem nem nada, estatística. né? É o populismo penal. E a mens legis do aborto é um absurdo, né? Quem chegou ali é um absurdo. É algo extremamente grave Denso. isso, né? Porque você começa a reproduzir papagaios, né? Que reproduzem aquilo, eu sou contra, eu sou contra, eu sou contra, eu sou Nem contra, sabe eu sou o porquê. contra. Nem sabe o Cadeia, não sabe o E motivo. por falar em despenalização, nós vamos fazer um podcast urgente sobre drogas. Sobre o artigo 28 Faremos. da Sim. 11.343. Só Vamos esperar, aguardar o julgamento. esperar o julgamento, hoje. que deve acontecer Nos em próximos breve, dias. próximos dias. E aí a gente promete que vai falar sobre o 28, porque esse também, falando em saúde pública, aí vai dar o que outro falar. problema de Esse- saúde pública. Esse vai dar o que falar. E um Esse- outro ponto que é populista foi a questão da saída temporária, né? Recente. Aí a Andressa fica... Né? E Você é aí. exame criminológico. Piorou também. E também foi uma mudança que Foi. veio no mesmo pacote. Na né? 14.843. E é muito triste de ver, porque quando você imagina alguém alterando um único dispositivo de uma lei E o que tem que ele 200 artigos, que foi pensada por uma comissão. Que tem uma de lógica. juristas, Que a lei as de execução penas penal do tem Código lógica. Penal foram Existe uma aumentadas fundamentação. para poder caber o sistema progressivo da execução penal, Verdade. que vai do mais grave para o intermediário até a saída. Dos E qual que é a regimes de ideia pena, disso? de cumprimento. Não, A ideia é linda. É. A ideia é fazer com que essa pessoa que está encarcerada, pouco a pouco, retome o contato com a sociedade. Por isso a saída temporária. Ah, mas tem um monte que não vem. Vamos falar em monte? 3% é o monte que nós estamos falando. É um mito, então. É um mito. Dizem que todo mundo quebra. Basta passar na porta de um presídio, na volta da saída temporária, para você notar o tamanho da fila Pra voltar. de presos com a família, porque a família vai lá levar. O advogado mal porta. consegue atender no dia da volta da Nesse saída dia não dá, não é temporária. verdade? E a gente, por respeito aos agentes Nem penitenciários, não Nem- vai. É. Nesse dia. Mas será que a gente Não pode falar sobre esses mitos Podemos, da acho muito progressão? legal. Porque, né, também é um outro populismo É. penal, né? Vamos mudar. Vamos mudar. É na cadeia pra todo mundo, né? No fechado. Fechado. De preferência, mas desde que não seja comigo É. e alguém da minha família. Aí muda. E aí muda, né, gente? Já Não dá, tentaram né? fazer isso quando saiu a lei 8.072/90, a lei dos crimes hediondos, vocês lembram, né? Sim. Que saiu com pena cumprida Integralmente. Integralmente. fechado. Alguém O que esqueceu de ler a aconteceu? Constituição, né? Aí, Caiu, foi né? constitucional. E já tem, né, no caso da saída temporária, uma Agora, até, DIN, né, até já até mudar a palavra, né? Inicialmente, de integralmente para inicialmente, Também né? Porque alguém. Briga de 10 também não anos da obrigado. OAB. É. 10 Agora, anos a uma OAB brigou. pergunta. Se nós tirarmos a saída temporária, na prática mesmo, não o que está escrito na LEP, na prática, qual é a grande diferença do semiaberto para o regime fechado? Nenhuma. Se nós tirarmos a saída temporária, não Nenhuma. Não tem. Não, Porque seria hoje só até- onde dorme, a forma de convívio, a possibilidade de trabalho, mas... também dorme lá. É, dorme dentro. Por não ter vaga nos regimes semiaberto, as unidades de regime fechado estão criando celas Sim. que são nomeadas Medidas como como... regime pra semiaberto. não ficar... Então, não vai ter nenhuma diferença entre vai regime poder- fechado e regime semiaberto. Só pode sair para estudar. Aí eu pergunto, qual é a oferta de vagas para estudo, para ingresso, né? Fala assim, Não, não, e tudo nesses bem. 7 Não, dias. gente. Para preso. Não, né? não, pode ser por prazo indefinido. Não, agora pode ser por Pode ser prazo pelo prazo indefinido, do pode ser por curso, prazo né? do curso. É. Ele pode sair pelo prazo do curso. Agora, se eu não dou estudo público nem para quem tá na rua, Que que, dirá pra quem consegue fazer sua inscrição, Sim. como é que eu não vou informar pro preso que ele tem um curso para se inscrever, que ele pode sair? Então vai fazer o quê? A saidinha temporária virar em cursos falsos, Sim. onde eles vão se inscrever, onde já tem agora a organização criminosa que está sendo indiciada pelo MEC, porque estão formando, estão angariando presos, que na hora que você está fazendo uma lei, tem um monte de gente querendo burlar a lei, Sim. para poder inscrevê-los, para que eles possam sair. Porque quem pertence a uma organização, a uma facção, sabe que vai ter que sair. Sim. Uma hora tem que sair. Mas, gente, vamos para um mito. Que isso todo mundo gosta de saber. Saída temporária é perdão? Perdão? da do quê? pena? É Perguntam perdão da isso? pena? Perguntam. Por quê? Deu induto. Deu induto. Fundem tudo, Ah, É o né? induto. O povo
povo fala induto natalino, eles misturam com saída temporária. Mas isso desde sempre. daí, isso não Na tem mídia, problema. isso Porque eu não vi na pro le- mídia. Pro leigo, não tem problema. O problema é o poder da mídia de influenciar a opinião do leigo. Sim. De novo, jornalismo não Fazendo estudado um em direito penal. Um desmérito, né? Sim. Uma pena. Porque a gente... O meu pai mesmo, eu brinco, né? Meu pai fala, não, porque soltaram um monte, que é o indulto. Mas isso daí é um ato do presidente, é um ato do executivo, que já tá feito. Não tem Previsto como. em lei. É. Uma vez ao ano, indulto E natalino, mais, né? O gente. indulto Não é assim, né? Aleatório, Não, e o né? indulto desse ano foi bem feito. Não é permitido para crime hediondo. Tem várias restrições lá. Tem. Ficou até bem restrito para Sim. crimes bem sem violência. Então, assim, o indulto é o perdão da pena, do restante da pena, ou de parte dela, que no caso Para se aqueles que chama não cometeram com comutação. violência, com grave ameaça, que estão ali por um crimes pouco- furto. que não- Depois de preenchidos diversos requisitos. requisitos. Sim. De um E não é decreto automático. específico. Não. É necessário pedir, aguardar a análise do judiciário para então deferir ou não. A saída temporária era um outro tipo de benefício que ele podia sair da unidade prisional por alguns dias, Se em regime se semiaberto, em cumprido um regime lapso, semiaberto, depois com de bom cumprido um comportamento. texto naquele regime, Sim. se foi inicial no semiaberto, ou se ele já passou pelo fechado depois de 30 dias na casa, ele podia. E não for hediondo. E não for hediondo, se ele não tiver nenhuma falta grave, tinha uma análise. Sim. Não é um negócio bagunçado, como as aleatório. pessoas pensam, que acende É. uma lâmpada lá e libera todo mundo, Sim. né? Esvaziaram Foi um as negócio cadeias. pensado. Outro mito, as datas da saída temporária. Ai, dizem que é como matou a mãe e vai sair no Dia das Mães. Minha senhora, não tem nada a ver com o Dia das Mães. Eu brinco com os É só alunos, uma poderia ser, coincidência. poderia ser o dia da árvore. É. Alguém sabe o dia da árvore? Não, eu também não sei. Poderia ser o dia da bandeira. Alguém sabe o dia da bandeira? Também não sei. Então, né, poderia uma data, né? Não tem Lamentavelmente, a relação. teve uma criatura que começou a vincular a saída temporária a datas comemorativas. Mas quando eles se aperceberam, que faz pouco tempo, né, que isso não dava certo, eles Nem começaram bate, né? a fazer com 3 a cada 3 meses, né? Sim. E deixou É, e uma a tabela coisa sem, já é. No estado de São data. Paulo, ela já é uma tabela Já era fixada, fixa. né? Fixada. Era março, julho, outubro e a do Porque final a do massa ano. carcerária é a maior que a gente tem no Brasil. Mas, por sim. exemplo, no Paraná, eram datas em que era aniversário do filho. Sim. Era a data em que eu consigo individualizar de alguma maneira aquele Bem reeducando legal. que É tá como no uma- semiaberto e ele tinha, então, as datas que foram significativas para ele e não Sim. pro sistema. Mas é que São Paulo, por ser uma massa muito grande, o secretário de Segurança Pública não tem condições Organizou, né? do juiz da execução fixar para cada um. Mas Traz de- uma funcionalidade mesmo para sair da então não é temporária, de né? dia dos pais, e não é de É. dia das mães, e não é de dia das crianças. Né? E todo mundo fala, olha, segura as carteiras porque os presos estão na saída temporária. Primeiro, são pouquíssimos. Né? Quantos voltam a delinquir? Muitos deixam de voltar pelo medo de voltar no cárcere. Exato. Quem não, né? Putz, Tem sabe que que- voltar para aquele inferno? Exato, mas assim, a maioria que dá depoimento, eles voltam com medo de Sim. perder. Eles não se esquecem que se eles não voltarem pro semiaberto, eles vão pro fechado. E é uma Aí tem coisa uma que a pena, Maria né? Paula falou. Ele vai sair em algum momento. Vai. Ou vai ser de forma gradual, Sim. ou vai ser de uma vez. Exato. Qual vai ser pior? Sim, qual Gradual era vai bem ser o melhor, né? momento, né? Talvez daqui a alguns anos nós vejamos o reflexo disso. Não E é? veja, mais uma vez, né? Editada a lei, presidente, o executivo faz, o legislativo quebra, né? Tipo, ele faz o veto, o legislativo faz, o presidente veta, o legislativo quebra o veto. Quer dizer, um país presidencialista É. lidando com o parlamentarismo. E aí, nesse mesmo momento, entra uma ADIM, são duas ADIMs, uma da Sim. Associação dos Advogados Criminalistas do Brasil e outra da Da UAB. OAB, né? Que tá com o ministro Fachin, salvo o melhor juízo. Parece que sim. É o Fachin que tá com as duas por prevenção, já pedindo a inconstitucionalidade da vedação à saída temporária, Pra visitar a Porque família. Sim. né? E aí eu digo, pediram a liminar, eles vão analisar a cautelar, desculpa, vão analisar agora. Então quem vai ditar a última ordem e depois vai ser criticado? O Supremo. sim. O Supremo. Aí vão falar, o Supremo tá fazendo lei, igual a lei de drogas. Tá legislando. Igual o É. 28, que nós vamos falar um dia. Sinto muito. Mas é isso, porque deixaram levar a sociedade ela vê isso, ela vai falar, ah, eles são os culpados, porque quem vai sair sempre por cima é o legislativo. Nós fizemos, É. né? E nessa brecha também a gente fala sobre a questão de outra legislação, né? Também, né, dentro desse viés da execução, a questão do exame criminológico.
que é um outro problema. Não, o exame Que a lei também criminológico, trouxe, sim, se nós falarmos do exame criminológico do artigo 8º da LEP, eu sou super a favor. Eu acho que o preso chegando na unidade Sim. prisional obrigatório. precisa passar por uma avaliação. Mas essa avaliação que deveria não acontece. Porque o que acontece é o preso vai na sala do diretor, fica 10 minutos, conversa, é de organização, 10 não é minutos. reincidente, né? Menos, né? Nem vai na Nem sala do vai, direito. nem vai na passa, sala, nem André. passa. Se vai. E esse exame criminológico que é essencial não acontece. Agora, um exame criminológico que vai a partir de um pedido de progressão de regime, que deveria passar por uma assistente social, uma psicóloga, e muitas das vezes também não acontece da forma que deveria, ele vai ser obrigatório? Eu não enxergo que isso vai A lei reduzir coloca como reincidência. obrigatoriedade. né? Então. A lei traz a obrigatoriedade. E aí eu pergunto, o Brasil, mais uma vez, julgando contra uma DPF. Exatamente. A DPF que fala que o Brasil tem a massificação carcerária, que isto é contra a dignidade humana, Estado contra todos os comitês inconstitucional do de Estado coisas. inconstitucional de Sim. coisas. E aí eu falo, exigência do exame criminológico é ótima? É perfeita. Funciona. Feita de perfeito. forma adequada. É. Igual outra também pode. Hospital psiquiátrico, Sim. desinternação, medida de segurança, cuidar das pessoas que têm transtorno, né? Qualquer espécie de transtorno. E aí eu pergunto, exigir o exame, massificação, não tem exame, não vai progredir. Tá na lei. O MP, Exato. o Ministério Público tem, às vezes, razão em acontecer isso. Não faz o exame para entrar, onde eu podia apontar um transtorno. Exato. O início de um transtorno. Se eu não apontei lá em cima, porque nós temos um direito penal do fato, Sim. mas aponto aqui embaixo na hora da execução. Esse é um preço que a gente vai ter que acompanhar, porque teoricamente essa comissão denotou alguma coisa. Então, Mas- nesse nós vamos sempre precisar. E não é só esse preço, também é a questão dos cofres públicos. Não tem como. Porque vai onerar a União, o Estado, pela contratação de profissionais. A quantidade que nós temos hoje dentro de São Paulo, né? Da questão do sistema penitenciário de paulista. A quantidade de presos que nós temos, a quantidade de profissionais é mínima. O que vai acontecer? É mínima. A maioria é das mínima. unidades prisionais não tem. É mínima. Não. O que vai acontecer? Os próprios juízes de Imagina o primeiro tempo grau que vai não levar. estão aplicando. Não, sem saída temporária. Meu Deus. Sem equipe Com com obrigatoriedade. obrigatório de exame criminológico. Eu te pergunto, ou o juiz da execução vai ter que tomar uma frente e vai ser bombardeado, cada um vai fazer uma coisa, e mais uma vez a gente vai falar, putz, como que eu vou explicar pro meu cliente? Eu fico imaginando. Sim. Nessa penitenciária se consegue, Não. mas Na nessa outra, não. não. É. Por quê? Porque cada um vai ter uma opinião, até o Supremo se manifestar, né? Vai ter uma opinião. Que muita coisa já é assim, né? E vai deixar essa Dependendo massificação. E como que as facções vão fazer lá dentro? Que é sabido. Vão Eles já regimentar, avisaram. Não, eles já avisaram. Eles já avisaram. Tipo, vai acontecer. Porque agora vai ficar, ao invés de ficar 6 por sala, vai ficar 12. Então, esse é o problema que a gente fala, né? A legislação que a gente falou dentro dos nossos episódios, né? Você tem a legislação, mas você não tem a eficácia. É uma lei né? para inglês ver. É uma lei populismo penal, de novo. É uma lei para falar, olha, tá vendo? Agora todo mundo vai ter que passar pelo exame criminológico. Como se a lei, por si só, se auto-executasse. Né? Ela aperta o botãozinho, a lei, né? E ela já dispara todo mundo. O Estado estava pronto para editar essa lei. Agora, o que saiu nos jornais? Legislativo derruba o veto do Executivo. Olha que top esse país. O Legislativo faz, o Executivo veta como se fosse um fantoche. Aí, se palavra eu vou usar. E depois volta. E todo mundo comemorando o quê? O fim da saidinha. Não tinha um noticiário que falasse sobre o exame criminológico. Ninguém falou do uso de tornozeleira obrigatório, da Tava falta da tudo dentro- tornozeleira. Tá tudo foi no rabo da lei, né? Que a gente fala, tudo foi meio que E cometa, veja, lei cometa. Antes disso, nós já tivemos um outro problema, que foi a alteração sem pensar dos lapsos de progressão. Sim. Que eles já aumentaram e Sim. já vai aumentar a população carcerária por conta Sim, disso. Porque sim, vai com haver uma certeza. maior permanência Que veio- dos crimes mais graves, que são os que mais acontecem, são os mais recorrentes, são os hediondos. Sim. Estão presos, né? Que já estão. São os que ficam presos. Então, veja, esse caldeirão já tá... Que veio no fervendo, pacote, fervendo, pra quem não sim. sabe, o que a André tá falando, pacote veio no anticrime. pacote anticrime. É. E aí veio a alteração da quantidade de prazo Do lapso. do pra lapso progressão. para poder progredir. Até em alguns casos, vedando livramento condicional. E progressão. Sim. E a progressão, a gente pergunta, bom, e isso vai gerar um encarceramento em massa, Mas, a né? revolta, não tem construção de presídio, e eles vão. E aí a culpa é de quem? A quem a gente vai atribuir a culpa? É o Estado, a gente vai receber eles de volta com a reincidência, 100% parelheiros é de reincidência. Todos os presos que são em parelheiros são reincidentes, 1.200 presos. Olha que loucura e lida um diretor. E aí voltamos
a status quo. 40 anos da LEP, Da lei de execução. né? E aí eu pergunto, temos algo a comemorar? Eu penso que não, né? Lamentavelmente, todo esse tempo passou e a gente está vivendo um retrocesso de uma lei que é fantástica, Sim. que tinha tudo para ter, como Pra você dar certo. disse, num outro episódio nosso, um melhor sistema carcerário, voltado para a humanização, voltado para permitir que aqueles que querem se reintegrar socialmente pudessem ter essa oportunidade. E nós não temos, né? Então, lamentavelmente, essas alterações que a gente comentou aqui nesse episódio foram poucas, porque todas rendem muito comentário, né? sim, É um dos julgamentos. todos, Imagina pegar um post só de É, julgamento sim. do STF, né? Imagina. Nossa. Né? São muitas frentes, né? Que, de fato, a gente tem visto um retrocesso na justiça, né? Desse pêndulo que a gente falou que está indo para repressão total. E a gente pergunta assim, nos idos de 90, para regulamentar a Constituição, foram feitas várias leis. Sim. Então, foram feitas a lei de crimes hediondos, ela é cumprida? Sim. É. Ela é observada? É. Inclusive, frequentemente alterada o artigo Nossa, nós já 1º, tá incluindo alguns pensando, artigos. Ela tá um um monte de monstro. retalhos, né? Uma Então, a coxa lei de crimes retalhos, né? hediondos, que na verdade elenca o que é hediondo simplesmente para categorizar o cumprimento de pena. Nós temos na mesma época o Código do Consumidor, que é super comemorado, observado e comemorado, e todo mundo quer. Eu não conheço uma pessoa que fala, eu sou consumidora, todo mundo consome alguma coisa algum dia na vida. Sim. E todo mundo se sente lesado. E todo mundo usa o Código do Consumidor. O ambiental, todo mundo usa a lei ambiental. Várias leis, Juizado especial juizado criminal. especial. Tudo vieram para regulamentar o que já estava previsto na Constituição. A lei de execução, ela é anterior à Constituição. Ela vai abraçar a Constituição. Não tem um artigo dela declarado inconstitucional diante da Constituição. Olha que loucura, Pra porque ver o normalmente tanto que tem um ela era monte perfeita. do tanto que ela era Pra perfeita. você ver o quanto ela foi estudada, fundamentada. Pensada. Agora, um monte de lei dos anos de 90 são super cumpridas. Eu super comemoro o Código do Consumidor, O próprio Código Penal. Sim. entendeu? Agora, a lei de execução ficou esquecida e cada vez mais... Mitigada, é uma tá? das únicas que eu vejo total desrespeito. Infelizmente, por quê? Porque vira a escória da sociedade e ninguém quer tratar. Porque todo mundo acha que tá isento de um dia praticar algum Não tipo... tem o leão, amado. Não tem o leão, exato. Deus me entendeu? livre cometer um crime. Não tem o leão. Isso Eu é fico longe de mim. rezando. Eu pra faço nunca parte atropelar do grupo ninguém. de homens de bem. Ah, é? Então, assim, como eu sou do bem, eu nunca vou passar por isso. É. Só que as pessoas não percebem que não existe criminho nem crimão. Não. eu brinco. Nossa, É eu crime, ia falar crime. isso. Tava esperando Então você primeiro. pode dirigir, é. a maioria dirige e bebe. É. Isso é crime. Pirataria. Artigo 306 do E Código aquela, de Trânsito. aquela comprinha? Ah, que você falsificar, faz. Né? Direitos autorais. Ui, tá lá no Código Penal, né? Ai, eu não sabia. Aquele quebrinha que você deu lá no Detran. pra E aquele você xingamento passar. nas redes sociais, né? então, Porque é meu né? direito à liberdade de expressão, né? Mas não chamar xingar o o coleguinha, outro. né? E aquele coisa. protetor de tela que você coloca no celular toda semana. porque- Né? Enfim, são muitos os delitos que as pessoas cometem todos os dias e se acham de bem e não cometem. Sim. Né? Então a gente vive um mundo de faz de conta, um mundo da. É, e a Mas gente são vai. muitos Então, ó, assuntos. mais um raso. post que a gente vai falar também sobre doença mental e sobre o surto psicótico. Ótimo. Que não tem nada a ver com transtorno e que todo mundo pode passar. Inclusive, todo mundo pode passar por uma síndrome de uma depressão. Todo mundo. Não é que. Síndrome do Claro. pânico, né? Que é um tipo de transtorno, que é um tipo de momentâneo de psicose. E assim, ninguém tá livre disso. Não tô dizendo que vai cometer crime durante esse estado. Mas ninguém está livre disto. Inclusive de induzir alguém à prática de crime em algumas condições, né? Então eu brinco assim, e o crime tributário também. Então vocês viram que aqui, gente, o que não falta são assuntos, né? A gente tem muita coisa legal para conversar. São só os primeiros episódios. Deixa as né? sugestões. Deixem as sugestões de vocês nos comentários, de temas que vocês acham legal. A gente está super animada, né? Traremos outros convidados aqui para brilhantar o nosso Pod Criminal também. Enfim, tem muita coisa legal pela frente. Curtam, compartilhem, inscreve no comentem, se canal. inscrevam. Enfim, todas essas coisinhas que a gente já está acostumado a falar. E a gente se espera no nosso próximo episódio. Um beijo nosso para vocês e até a próxima. Tchau. Tchau.